Entendi. Como isso? Ela relaciona dança através da genética. Mais articulada. Sejam bem-vindos à série Falar as Danças, um ciclo de palestras por artistas da dança que escrevem sobre o que fazem. O meu nome é Carlos Oliveira e esta é uma coprodução entre os Estúdios Victor Cordon e a Associação Parasita em Lisboa. Falar as Danças apresenta uma série de episódios tanto em português como em inglês, em que artistas da cena internacional da dança contemporânea discutem questões que fazem da dança e da coreografia um terreno inesgotável de experimentação, problematização e pensamento. Para hoje, convidamos Sofia Dias e Vítor Roriz a derivar por pensamentos e situações do seu trabalho coreográfico por entre o barulho das cadeiras. Dias e Roriz são uma dupla de artistas coreógrafos a colaborar desde 2006. A natureza híbrida da sua pesquisa, associada a uma curiosidade e necessidade de experimentação, levou-os à criação de vários espetáculos, performances, faixas sonoras, vídeos, podcasts e instalações, atravessando diferentes contextos e esbatendo limites entre áreas artísticas. Os seus espetáculos para palco, predominantemente interpretados pelos dois, convocam uma linguagem coreográfica depurada em ligação com a palavra e a voz. Em 2011, foram consagrados com o Prix Jardin d'Europe e a Aerowave Spring Forward com o espetáculo Um Gesto que Não Passa de uma Ameaça, de 2011. Fizeram a curadoria do Programa Avançado de Criação em Artes Performativas do Fórum Dança, em Lisboa, em 2018 e 2023, e no biénio de 2023-24 são artistas residentes na Fundação Champalimaud em Lisboa. Vamos agora ouvi-los por cerca de 40 minutos em uma conversa que cruza diferentes tempos, gravada e misturada pelos próprios. Queiram então dar a vossa atenção à escuta e sigam as palavras. Já estivemos neste lugar muitas vezes, não é? Sim. Começas tu ou começo eu? E se começar outra pessoa? Quem? A Sontag? Sim. Ok. Abrir aspas. Os meus romances não existem como ideias na minha cabeça. Ponto final. Abrir parênteses curvos. 3 pontos. Fechar parênteses curvos. Eles existem apenas à medida que são escritos. Vírgula. Antes, estou em branco. Ponto final. Tal como não se pode fazer uma corrida de cabeça e tem de se esperar que seja dado o tiro de partida. 3 pontos. Fechar aspas. Do livro Renascer, de Susan Sontag. Dás o tiro de partida? Sim. Ok, está a gravar. Okay. Então, estamos a andar em direção às Gaivotas número 6 para nos encontrarmos com o Carlos Oliveira. Ele vai entrevistar-nos para o projeto Falar as Danças. Esta entrevista já foi adiada pelo menos 3 vezes. E era suposto termos escrito um texto sobre a nossa prática artística. Escreveste alguma coisa? Não. E tu? Também não. É cada vez mais difícil cumprirmos os prazos. Ai, os prazos. Aqui Acho que sim. Ok. Então, estamos à porta das Gaivotas. A rua é bastante inclinada e o passeio demasiado estreito para 2 pessoas. Eu vou bater agora, tá? Sim. Estamos a bater à porta do estúdio. Parece que... Acho que está alguém a mexer na fechadura. Deve ser o Carlos. Ok, vamos desligar agora. O Carlos e o Nuno estão a preparar o estúdio. A montar os microfones, os cabos, os tripés, o computador. Estamos sentados lado a lado numas cadeiras um pouco desconfortáveis. E ruidosas. Ao longo da entrevista vão ouvir várias vezes o barulho das cadeiras e a nossa tentativa inglória de manter a concentração. É que somos muitas vezes apanhados por estas periferias. Talvez não seja uma questão de concentração, mas de defeito profissional.
é que a maior parte do nosso material criativo surge da atenção a estas coisas banais, periféricas, as coisas deixadas na berma da estrada. Espero que a conversa não se alongue. Devíamos ter escolhido umas cadeiras mais confortáveis. O Carlos está do nosso lado esquerdo. O Nuno está à nossa direita, em frente ao seu computador. Cada um de nós tem um microfone à frente. Os volumes foram testados, os graves e os agudos regulados para garantir a melhor captação e qualidade das nossas vozes. Nós também ligamos o nosso microfone, que está pousado numa mesinha à nossa frente. Dizemos agora ou no final? Dizemos agora. Ok. Para não defraudar ninguém, convém dizer que tudo o que ouviram até este momento foi gravado após o encontro com o Carlos. E a rua onde estávamos a andar não era a das Gaivotas, mas a rua à frente da nossa casa. E a porta à qual batemos é a porta daqui de casa. E usamos uns fios elétricos e um tripé para imitar os sons de preparação do estúdio. Só tivemos a ideia para esta introdução alguns dias depois da conversa com o Carlos. Uma fraude pia. Às vezes, ou a maior parte das vezes, só encontramos a formulação certa para o que queríamos dizer ou fazer depois de ter passado a oportunidade de o fazer ou dizer. Mas uma das virtudes da edição de som é a possibilidade de voltar atrás no tempo. De rearranjar o que foi dito e feito. Como se o tivéssemos feito ou dito durante, depois ou antes. Se calhar esta fraude serve apenas de pretexto para falarmos do processo de composição de som em movimento. De como a partir de um determinado evento podemos recuar para um passado que o ressignifica. Ou de como a interpretação de um material está tão dependente do que vem antes ou a seguir. Será que o Carlos vai fazer alguma pergunta nesse sentido? Talvez. Como só depois da conversa com o Carlos é que decidimos fazer este comentário, esta sobreposição, acabamos por usar só o que foi gravado com o nosso microfone. E por isso é que a qualidade de som não é ideal. Mas era a única forma de fazermos isto dentro do prazo. Parece que o Carlos está pronto para começar. Como é que eu ia dizer? Ele tinha-nos dito que ia perguntar sobre o processo criativo e as diferentes materialidades da nossa pesquisa. Mas começou por fazer uma pergunta sobre a nossa residência na Fundação Champalimaud. E nós também, nós somos... Apanhados de surpresa, parece que estamos a dizer uma série de lugares comuns. É isto que nos acontece frequentemente. Os lugares comuns são um ponto de partida importante. Um espaço familiar de onde partimos para outros lugares. Muito grande na curiosidade, pronto, na partilha da curiosidade. O problema é esse, é como ser concreto numa relação que não tem um fim, não tem um objeto. É curioso como vamos alternando quem diz o quê. O que um de nós diz numa conversa poderá ser o outro dizê-lo noutra. Os olhares entre nós, como quem diz: Queres falar agora? Queres completar esta ideia ou posso continuar? Como percebemos tão bem quando o outro está à rasca? Ou a falar demais e a não dizer nada de concreto. Ou vítima de uma insegurança infantil que o faz hesitar em cada palavra. Ou tomado por uma súbita inspiração do momento que faz com que ideias novas ainda não ditas nos surpreendam aos dois. E depois há a forma como tentamos equilibrar o protagonismo que o nosso interlocutor dá a um ou ao outro. Os sorrisos cúmplices entre nós, de como quem diz: Com esta pessoa é melhor seres tu a falar. Ou eu sei que ela está a dar-me mais atenção, mas agora vai tu. Mas não é o caso desta conversa. Tanta coisa a passar-se para além dos sentidos das palavras que são ditas. Tanta coisa a influenciar os sentidos, as direções e a fluidez da conversa. Tantas periferias não ditas, talvez sentidas. Investigadores e investigadoras que estão nessa base, nesse lado um pouco ambíguo, subjetivo. E com isto passou a nossa resposta sobre a residência na Fundação Champalimaud. Talvez possamos aqui incluir um excerto da conversa que tivemos com o investigador da Fundação, não achas? Ok. Digo eu? Diz uma parte, eu digo outra. Sometimes I feel like the more important thing is the experience of going through it. But there's a lot of pressure to say, like this kind of thing I have been told. If you don't publish it, it's like it never happened. I remember someone telling me this.
Yeah, I know you're doing nice things, but if you don't write it up, no one knows about it. That's a bit of a tension because I don't live my life for someone else to appreciate the story of what I did. But it's pretty easy to start seeing yourself from that perspective, and everything you do is just in order to present something, Instagramming yourself, right? Parece que o Carlos vai começar outra pergunta agora. Sim, estou a pensar que o objeto de estudo e de investigação é comum, não é? Que é o corpo. E o corpo, apesar de já conhecermos muito mais do que conhecíamos no início deste século, deste milénio, ainda assim continua a ser um grande mistério. Sim, E talvez vos possa perguntar no vosso trabalho que mistérios continuam a existir, que vos atraem e que vos guiam. Porque é um pouco a pergunta sobre o desconhecido, não é? Porque o desconhecido também é uma força de atração também, de alguma maneira. Porque de alguma maneira também há este lugar do conhecimento que existe e que serve muitas vezes para nós apenas confirmarmos algo acerca de nós mesmos, seja identidade, seja poder, porque muitas vezes o conhecimento serve para isso. Eu sei e como tal eu afirmo-me sabendo isto e aquilo, e sabendo que eu sou assim e sou assado, e pronto, isso serve todo um modo das pessoas se relacionarem umas com as outras de certas maneiras. Por outro lado, aquilo que não se sabe e aquilo que não se conhece também está constantemente a operar entre nós, não é? Porque nós também estamos constantemente mergulhados nesse desconhecimento. Estou a gostar muito do que ele está a dizer. Por muitas vezes estar mergulhados na dúvida, enquanto qualquer coisa que é generativa e que é uma mecânica que leva a procurar mais e que leva a encontrar mais. O que é que dizemos a seguir a isto? Eu gostava de vos ouvir um pouco como é que no vosso trabalho estes motores vos continuam a estimular e a... Sim, sim. Há uma coisa que eu acho que foi o Tarkovsky que sintetizou de uma forma muito, muito clara. Ele dizia: eu quero contribuir para o mistério da vida. Não sou uma pessoa que vai contribuir para a informação. E isto é muito interessante. E nós relacionamos muito com isso. Nós, na verdade, contribuímos mais para esse lado do desconhecido, do mistério, do que para algo que é mais concreto, ou mais, que faz parte do conhecimento, que pode ser sintetizado. Depois, as sínteses são várias, não é? As obras são sínteses também. Mas enfim, esse mistério é algo que é uma força vital, algo que nos faz continuar a pesquisar, porque nunca se esgota, não é? Nós nunca vamos conhecer tudo. First one. Hayat budur sevgilim, hayat budur sevgilim, hayat budur sevgilim, hayat budur sevgilim, hayat budur sevgilim. Pensa em nós como criadores de contextos, criadores de situações, de ambientes, propícios a uma deambulação do pensamento, propícios a ligarmos-nos a outro modo de atenção que se calhar no dia-a-dia não são tão solicitados, não é? Então, que modos de atenção nós podemos ativar e que fazem parte de nós, enquanto seres humanos, com aquilo que fazemos, não é? Para que é que criamos estes ambientes? Para que é que criamos estas situações ou estes ritmos, estas musicalidades?
das cadeiras. fazem parte também desse outro modo de olhar, outra perspectiva. Por isso, quando nós não tomamos uma realidade ou aquilo que a realidade nos informa de uma forma fechada, não é? Como, ou muito definida, vamos percebendo que há várias camadas que a compõem. Por exemplo, agora eu a falar, há os gestos que estou a fazer que não são vistos, não é? Mas que se sentem talvez na cadência das palavras, ao ouvirmos, ouve-se o estalar do maxilar, ouve-se a voz mais rouca. Tudo isto são detalhes que nós podemos ampliar ou distorcer. E isso são formas de nós podermos abrir os momentos, o presente. Como é que nós abrimos o presente? Abrimos fissuras naquilo que parece ser uma coisa muito concreta, não é? Parece ser algo estável. Ou, como é que nós revelamos a instabilidade do momento? Ou como é que revelamos Sim, sim. Sim, sim. Não sei. É um trabalho mais artesanal do que conceptual ou teórico. Trata-se em cada camada, seja ela textual, sonora, gestual, de composição, a encontrar, por um lado, algo que ainda não fizemos nós, algo que nós não conhecemos, sendo que é possível que outras pessoas o conheçam e outras pessoas o tenham feito. Mas há um esforço, pelo menos, de ir em encontro a esse desconhecido. Até porque nós baseamos todo o processo em improvisações, não é parte do processo. E a improvisação tem esse lado imediato de resposta ao presente, ao presente e à carga que nós trazemos connosco, que depois nós tentamos articular e fazer também desvios das nossas próprias tendências de composição ou de criação. Mas é isso, o ruído, por exemplo, a peça que tu viste e que estavas a referir, é uma lente para falar exatamente disso. Aquilo que nós ainda não conseguimos interpretar ou ler da realidade por falta de ferramentas, pelo facto das ferramentas não estarem suficientemente afinadas para ler a realidade. Eles falam muito nisso lá na neurociência também. Que às vezes o problema está nas ferramentas que estão a ser usadas para a aquisição dos dados, não é? Porque na verdade há um manancial de informação à nossa volta que por falta de sensibilidade ou por falta de ferramentas adequadas nós não conseguimos capturar ou ler. E a ficção científica fala muito dessas coisas, não é? Que nós, há uma limitação da nossa consciência para compreender certas coisas. Não quer dizer que elas não existam. E pronto, nós estamos constantemente a relembrar disso e a partilhar, sobretudo, uma série de dúvidas sobre várias temáticas e, mais do que temas, sobre várias formas, porque as formas transportam já em si um conteúdo, um sentido que nem sempre se pode traduzir em palavras ou em nomes ou em temas ou em textos. Mas é isso, por isso está tudo relacionado. O que nós procuramos, a forma específica da peça, a nossa experiência com a peça, a experiência que nós achamos que o público tem com a peça, sendo que as experiências são múltiplas, e tudo no sentido de encontrar essas fissuras naquilo que nós sabemos ou julgamos saber. Tu estavas há pouco a falar de como também entendes aquilo que fazes
como criação de contexto. E as artes continuam a ser um espaço de sociabilidade entre pessoas em que se partilham coisas que no dia-a-dia é difícil de acontecer de forma programática, porque também é isso que nós fazemos, nós programamos criar contextos e espaços para que determinadas coisas aconteçam. Não é que elas não aconteçam esporadicamente aqui no dia-a-dia de alguém, podem acontecer, mas também há esse programa estético no sentido de ser experiencial, não é? De fazer, criar contexto e criar condições para que certas coisas possam ser mais prováveis de acontecer connosco. Sim. Pronto. E eu, de alguma maneira, estou a pensar nisto e queria voltar ao que tu há pouco disseste, porque tu estavas a falar em abrir, no fundo, a experiência para que os modos habituais, rotineiros, cotidianos da experiência se transformem em algo que é, enfim, que é do próprio campo das potências do corpo, é da potencialidade do corpo, viver outras coisas, experienciar outras coisas, não é? E de alguma maneira eu queria trazer isso para vos perguntar sobre como é que este trabalho que vocês têm vindo a fazer também se propaga às outras pessoas, não é, que vos envolvem, sejam os públicos, sejam os outros bailarinos, sejam... Como é que vocês também veem que essas experiências delas se atravessam os diferentes corpos e o que é que acontece aí? Nós, na verdade, escolhemos pessoas com quem vamos passar tempo juntos, com quem vamos conversar, dialogar, partilhar o que nós temos de mais íntimo, que é a nossa forma de pensar e de percepcionar esteticamente o mundo. Nós estamos muito dentro, os dois, porque foi sempre assim que nós criámos, a partir da experiência enquanto performers, enquanto intérpretes. Todos os materiais que são levados para estúdio, neste caso, criam uma rede, um léxico comum, e que a partir daí podemos improvisar juntos, porque nós trabalhamos muito a partir da improvisação, e gostamos de acolher os diferentes imaginários dentro de um estado físico, dentro de um... Falavas há pouco das limitações. Nós trabalhamos muito com limitações, com este estado não pode ser isto, nem isto, nem isto, nem isto, então o que é que fica? Trabalhamos muito com o resto. O que é que pode ser? Sem definir muito aquilo que pode ser, para não limitar ou julgar a interpretação do outro. Não é? Depois não é só transmissão, depois é também... tens um feedback constante. E é um diálogo, e isso é muito, muito bonito. Assim. E de repente vês também os desdobramentos de diálogo que, feito por outras pessoas, chegam a uma forma ligeiramente diferente. E esse ligeiramente diferente é o que faz a singularidade de cada pessoa em cena, que é muito fascinante. Mas esta ideia da propagação, estavas a falar, acontece assim em vários níveis. Vou falar primeiro de um que eu acho que é dos mais fascinantes, que é o imaginário. Quando nós fazemos, por exemplo, peças para crianças, porque as crianças verbalizam tudo e são hiper honestas, então nós percebemos que o imaginário está em ação no momento e contribui para o espetáculo no momento. E isto acontece também com o público geral, só que nós aprendemos a conter. E nós, quando fazemos trabalho, pensamos sempre nesse desdobramento, por isso tentamos, para já, não preencher tudo, para que haja espaço para esta colaboração. Não é só a obra que fala, é também o olhar que é devolvido à obra que cria a experiência, não é? E, na verdade, nós estamos a falar de experiência, de presente. O maravilhoso das artes performativas é que ainda partilhamos o mesmo presente. Isto é único. O que disseste, que o que se abre é precisamente o presente. Não isso, presente. É isso. Mas nesse sentido também é o presente partilhado. Já estivemos neste lugar muitas vezes, não é? Sim, continuas tu, continuo eu. E se continuar outra pessoa? Quem? A eu ressonar? Sim. Abrir aspas. Imaginei uma liberdade de simultaneidade.
em que duas ações, dois estados seriam possíveis simultaneamente. Ponto e vírgula, reticências. Noutros momentos, exercitava-me na prática de uma liberdade de alternativas. 2 pontos, As emoções, vírgula, as ideias, vírgula, os trabalhos deviam poder ser interrompidos a cada instante e depois continuados. ponto final. Memórias de Adriano. Yursenar. Simultaneidade ou interrupção? Interrupção ou simultaneidade? Simultaneidade. Nós começamos a fazer trabalho em conjunto como reação ao trabalho que estávamos a fazer enquanto intérpretes, mas também como forma de nos encontrarmos. E parecia muito estranho convidar outras pessoas a verem esta partilha íntima. E depois essa abertura foi sendo assim gradual, porque perdemos um certo pudor de ver esta intimidade assistida e de incluir outras pessoas também nessa partilha. O que tem sido diferente nos últimos tempos é que também perdemos o pudor de revelar o desacordo que existe entre nós. E acho que isso criou a possibilidade de maior diversidade das respostas que temos dos intérpretes ou das pessoas que colaboram connosco. Porque a Sofia diz uma coisa, eu digo o seu contrário, eu digo uma coisa, a Sofia diz o seu contrário. Por vezes dizemos coisas que são muito parecidas. No essencial há um acordo. E como estamos mais à vontade em partilhar as nossas dúvidas, sentimos que depois somos mais coerentes também no trabalho que apresentamos. Os trabalhos deixaram de ser um lugar de afirmação para serem um lugar de exposição da dúvida. Nas vossas danças, seja em dueto ou em coletivo, também há sempre uma espécie de... Isto é uma generalização que eu vou dizer, mas há uma espécie de perplexidade que é uma espécie de motor. Parece que há um corpo que duvida, e essa dúvida ela transporta o corpo no espaço e no tempo, e há uma espécie de subjetividade. Há uma subjetividade nesse modo de estarmos perplexos connosco mesmos e com o facto de estarmos aqui e agora, não é? Sim. Mas vocês não fazem só isso com a dança, vocês também confocam diferentes materialidades nessa composição que fazem, de alguma maneira criar ou propor diferentes facetas desses problemas, dessas dúvidas, dessas perplexidades, porque de facto as diferentes textualidades, não é? A textualidade da escrita, a textualidade do corpo, a textualidade da cena, elas falam umas com as outras, não é? Então, de alguma maneira, também eu gostava de vos ouvir falar também sobre o vosso interesse nestas diferentes matérias de texto, de imagem, de som, de dança, que vocês convocam e colocam em diálogo. Bom. Agora é a tua vez. Eu já falei bastante. Eu sei, mas não sei mesmo o que dizer. Hoje não está fácil. Desde o início que temos alguma... o barulho das cadeiras. Sim. Mas, vou tentar. Sim, Vai. como o interesse, o nosso primeiro interesse foi a pesquisa ou a experimentação. E como temos passados relativamente diferentes na relação com o corpo ou com a dança, nunca tivemos pudor em trazer todos os nossos interesses para o estúdio. E por isso divagávamos entre o movimento, a palavra que esteve sempre presente desde o início, era motor de ação. Sempre houve uma relação muito forte com o texto, com o desenho, com os objetos. E por isso esses ingredientes estavam sempre em ebulição. Quando chegamos a uma composição do espetáculo, e foi o que aconteceu agora com o ruído, se aquilo indica só numa direção, há um gesto de sujar ou de quebrar ou de desviar. E é isso que nós fomentamos muito no processo, é criar um género de poluição ou de ruído constante no material e na forma como aquilo pode ser interpretado. Tem muito a ver a forma como todas estas áreas diferentes colaboram entre si. Às vezes tu sentes uma direção que tens que expressar ou pesquisar e começas a pesquisar no movimento. Mas depois encontras a sonoridade daquilo e depois encontras o texto, a forma de dizer e depois encontras a imagem. E esta é uma coisa, dar continuidade à outra e poder
expressar-se ou desdobrar-se em diferentes materialidades é algo que é para nós muito natural de fazer. A pesquisa começar no movimento, ir para o texto e acabar numa canção. A dança é um modo de pensar e pode ser desdobrado em tantas materialidades outras, não é? Tu permitiste fazer estas conexões e de uma forma mais, se calhar, mais intuitiva ou mais... Há uma memória também de infância, de como é que tu criavas mundos. Para nós a criação tem muito a ver com uma vitalidade, como é que nos ligamos à vida, não é? Como é que isto tudo faz sentido, ou o que é que nos move um bocadinho, porque é que vamos para o estúdio, porque é que continuamos a pesquisar e não esquecermos isso é assim fundamental. Vamos simplesmente para o estúdio e começamos a fazer, e depois a Sofia começa a fazer uma música, começa a fazer outra coisa, e permitir-nos a não ter uma rede, a não ter uma estrutura, que depois, pronto, nós somos 8 ou 80, depois também conseguimos, e vamos muitas vezes com coisas totalmente estruturadas ao mínimo detalhe, mas há todo um processo que passa por encontrar esse estado mental de constante divergência ou desvio. Os materiais, quando a pessoa já está quase a desistir, ou assim, é que eles começam a ter uma forma mais interessante, ou porque há uma espécie de desprendimento ou de não expectativa sobre o que é que ele pode ser. E nós trabalhamos muito com restos, com pontas soltas, que depois dizemos, não, vamos desenvolver isto. Por isso é que estamos sempre a gravar os ensaios. Porque o estúdio às vezes tem esse efeito, tens que fazer alguma coisa, tens que produzir, e a criação não funciona assim. They were listening to a very soft sound. They were listening to a very soft sound. Very, very soft. Some say it came from the back, others say it came from the ground. They were listening. Very soft sound coming from the ground, the back, the ceiling. I don't know why I was listening to, and the sound was dense, it was dark and light, it was intense, it was soft and dark and light, it was Call
Ouvimos O Barulho das Cadeiras, uma montagem sonora que Sofia Dias e Vítor Roriz nos prepararam e a quem agradeço a disponibilidade para a partilha. Este é o último episódio desta série de palestras que vos convido a explorar nas plataformas de streaming dos estúdios Victor Cordon. Gostaria de vos agradecer a atenção e espero que as palavras ditas vos tenham despertado o interesse. É tudo por hoje. Muito obrigado. Entendi como isso. Ela relaciona dança através da genética mais articulada.